Escrita afetuosa. Oi, oi, gente, voltando aqui. A internet deu uma travada. Oi, oi. Vamos entrando novamente por aqui. Ai, Ana, a internet. Fica tranquila, Lani, tá tudo Tô... bem. É, É mas assim mesmo. eu mudei aqui a conexão. Eu não sei se é a minha internet. Aqui aparece que tá tudo cheio, aqui os É, pontinhos da internet. Mas enfim, vai ficar em duas. Eu salvei a outra lá e a gente vai não tem. fluindo. Vamos lá, Vamos continuando. lá. Eu também tirei do Wi-Fi porque eu confio mais em deixar no 4G do que deixar no Wi-Fi da Pronto, minha casa, sabe? a mesma coisa que eu fiz agora. Mas Então, não sei você até que parte que você ouviu, mas eu falei que a minha escrita, né, quando a gente tem uma escrita sensível, é como se ela não tivesse um lugar para se enquadrar. No jornalismo, eles falam muito em jornalismo literário, né? sim, Agora, eu, eu acho que até eu criei a escrita afetuosa um pouco para tentar que as pessoas encontrassem esse lugar, sabe? Porque, de novo, como eu falei, quando a gente escreve com mais sensibilidade, é como se a gente não coubesse em nada. E a gente vive numa sociedade em que a gente precisa caber, a gente precisa encontrar a nossa turma, né? Então, e a coisa que eu mais ouço de uma forma muito gostosa, Lani, é exatamente isso: é do tipo, nossa, você a forma como você escreve, o que você fala no seu livro é exatamente como eu sinto, como eu percebo a escrita. Finalmente me encontrei, né? Então eu acho que é até o livro chama Como se encontrar na escrita. E eu acho que esse encontrar também tem a ver com do tipo, ó, existe um lugar para tua escrita, existe um lugar para tua sensibilidade, né? Então acho que é meio esse, é também esse o convite, sabe? assim, tem maneiras como você desengessar, né, essa seriedade, né, que talvez os textos, né, do jornalismo, né, porque, assim, nós somos muito habituados, né, a lermos, né, aquelas notícias bombásticas, né, que às vezes isso acaba nos levando, né, para esse lado mesmo, do medo, da insegurança, e eu acho, assim, que é muito importante, né, quem escreve saber aquilo que está entregando, né, para quem está lendo, o que que você está provocando no outro, né? Então, eu acho que essa escrita afetuosa ou outras denominações que tragam essa leveza, né, para aquilo que a gente quer comunicar, isso faz muita diferença, né? E assim, me fale se existe assim um jeito certo, né, de você talvez acessar essa intuição que nós temos naturalmente e que muitas vezes a gente acaba se desconectando dela por meio da escrita, né? Uhum, Como que uhum. você... Eu acho que é isso, né? Teve até uma pessoa que perguntou há pouco como é que a gente organiza o nosso caos pela escrita, né? A escrita, achei muito interessante essa pergunta, porque a escrita, ela ajuda a gente exatamente nisso, né? A gente organizar esse caos. Eu falo que a escrita nos mostra se o nosso armário está arrumado ou desarrumado. Então, eu acho que ela traz consciência para o nosso, para esse interno. Por isso que psicólogos gostam tanto que as pessoas escrevam. Ela traz consciência, né? Ela mostra. Agora, tem uma questão que você falou que tem tudo a ver, né? Como é que a gente acessa a intuição? E isso tem a ver porque quando a gente trabalha com a escrita, pelos motivos que eu estava falando aqui, né? Da maneira como a gente é educado, com a técnica, com a metodologia, é como se o lugar que pertencesse à escrita fosse esse lugar da forma, sabe? Daquilo que é forma, né? Você precisa encaixar a escrita em algum lugar.
Então, quando a gente vai escrever, não todo mundo, mas a maior parte das pessoas, quando ela vai escrever, que é uma coisa mais sobre o universo íntimo dela, uma coisa mais sensível, ela sente como se ela estivesse entrando, ela se sente inadequada, ela se sente esquisita, sabe? Porque a gente é acostumado, é como se ela estivesse fazendo alguma coisa que ela não deveria, entendeu? Porque a gente está acostumado, a escrita é sobre isso, né? E aí, de repente, eu tô indo para cá, assim, tô fazendo uma curva diferente. Então, é um lugar de inadequação. A gente tem até esse estranhamento, Lani, de ter que olhar para a gente, de ter que lidar com a gente, de ter que escrever sobre o que a gente está sentindo. É um misto de coisas. Eu percebo cada vez mais que é uma dificuldade de entrar nesse universo que sai do peso da técnica, né? E ela entra para esse lugar do sensível, do eu, do universo particular e íntimo. E tem a dificuldade da gente começar a lidar com quem a gente é, com o que está vindo, com os nossos sentimentos. Tanto que eu dou isso, né, só para as pessoas não acharem que isso é só sobre escrever coisas do seu íntimo, né, só para os diários, né. Eu acredito muito nesse processo, nessa condução, para a gente transformar a nossa escrita como um todo, de uma forma mais autêntica e profunda. Tanto que esse processo que mexe tão internamente, ele também é usado para a escrita na parte de negócios, né? Para a escrita de empreendedores, para a escrita nos negócios. Eu hoje dou bastante treinamento para grandes empresas. E quando eu falo grandes empresas, eu estou falando grandes, eu estou falando multinacionais que me contratam para eu dar treinamento, porque a consequência, eu juro que eu vou chegar na pergunta inicial. É que eu dou Inclusive, muita. só para É um raciocínio. Para rechear a sua pergunta aí, né? A Rafa colocou assim: como lidar com o preconceito na escrita afetuosa? Muitos pensam que é um espaço feminino. E não é. Né? Não é. Então, essa condução para esse olhar, né, que ele vai, essa percepção da gente mesmo. As empresas hoje elas têm me procurado bastante, com bastante regularidade para dar treinamento, porque a condução que eu faço é uma condução que o resultado final de todo esse processo é uma escrita muito mais humana. É uma escrita em que você trabalha dois eixos, você trabalha o eu e você trabalha o outro. Então, quando eu escrevo, eu estou olhando para mim, mas eu estou também o tempo todo em contato com o outro. É um olhar olho no olho. A consequência disso, na prática, dessa escrita mais humana, é o sentimento de quem, quando lê, tem a sensação do tipo, caramba, você está conversando comigo. É a sensação de se sentir enxergado. Quando a gente fala em comunicação de negócios de grandes empresas, eles começaram a se dar conta de que a comunicação da maneira como ela é feita hoje, ela não acessa ninguém, ela não comunica nada, assim, no sentido de que a comunicação minha mãe tem uma frase que eu adoro, entra por um ouvido e sai pelo outro. A comunicação é essa. Ela parece ser um pouco automática, né? Porque ela assim, é quando você lança um gatilho, você vai no inconsciente da pessoa e a pessoa não tem... Não fica. Não está ancorada no presente, não é isso? Não fica. É uma escrita que ela só passa. É como se eu lesse, fizesse uma bolinha e jogasse fora. Aquilo não me afeta nesse sentido, sabe? Não promove a conversa, não está falando comigo, não muda nada na minha vida. E se daqui a 2 minutos você me perguntar o que eu acabei de ler neste material que a empresa forneceu para mim, eu não vou lembrar. Entendeu? Eu não vou saber mais o que foi dito, né? Então, é nesse sentido. E voltando ao que a gente estava conversando, quando a gente faz, né, esse mergulho interno, quando a gente mexe nisso dentro da gente, eu sempre falo, a gente não pode nunca encontrar o outro sem antes a gente se encontrar. E essa é uma coisa que
a gente não está acostumado a olhar quando a gente fala sobre processo de escrita. É sempre o fora, é o fora, é o fora. Nunca é a gente olhar para a gente, né? Nunca é a gente se olhar como parte integrante desse processo. Como é que a gente pode ter uma escrita autêntica? A autenticidade está ligada a quê? A minha presença ali. Mas eu não estou percebendo a minha presença. É quase como se eu pudesse enfiar as informações e fazer um robô escrever, ia dar na mesma, porque eu não estou tendo... Eu não estou colocando aquilo que me torna humano ali, né? Então, assim, é uma reflexão que eu sempre faço para as pessoas. E essa história do preconceito, e por isso que ela ajuda, né? Eu acho que a escrita, da maneira como eu conduzo as pessoas, a escrita afetuosa, ela faz uma coisa que a gente não está acostumado. Você aprende a tomar consciência em relação ao processo de escrita, ele se torna claro, consciente para você, não automático, como você mesmo disse, e mais do que isso, você passa a pensar escrita. Você pensa na escrita, né? E isso faz com que você consiga desenvolver caminhos diversos para escrever. Eu falo, não existe mais folha em branco. Você sabe por onde você pode seguir. E isso sim, isso ajuda a gente a organizar o nosso caos, porque mexe em tudo isso, mexe com o processo de consciência, mexe com... Eu entendo que eu não preciso ter vergonha de... Eu não preciso ter vergonha de me expor, né? Eu não preciso ter vergonha de me colocar nesse lugar da minha emoção, né? E você percebe isso como parte integrante do processo. E acaba mexendo também com as nossas, isso mexe diretamente com as nossas resistências, né? Sim. A Márcia está falando aqui, meus clientes tentam fugir a todo momento, dizem que não tem tempo. Ou seja, você vai, na escrita, você vai se deparar com quem? Com você. É Márcia, né, que você falou que escreveu isso? Márcia, isso é tão forte para os meus alunos, né? Essa semana eu tô no meio de um curso que chama Alma, que é exatamente construção de comunicação para pequenos empreendedores, né? E teve uma aluna que ela falou assim: eu entrei para esse curso, mas eu nunca imaginei que ele fosse mexer tanto comigo, sabe? E é do tipo, eu fico muito feliz com esse tipo de comentário, porque esse tipo de comentário, ele me mostra que eu tô atingindo o que eu precisava atingir, né? Mas como a Márcia falou, eu já tive, é muito raro, porque assim, o meu jeito, eu acredito que as palavras, elas são gentis com a gente, e a minha forma de ensinar é ser gentil também, é com gentileza, né? Eu nunca vou querer entrar chutando a porta. Eu respeito muito os limites da pessoa, até porque eu não tenho uma formação em psicologia. Se alguém tiver alguma coisa, né? Eu não sei, se eu mexer num lugar que eu não deveria, não sei nem o que fazer. Então, quando eu percebo que ela colocou ali um limite, eu falo, vamos aos poucos, né? Vai no seu tempo. Mas eu sei que mexe, vamos com calma, vai. Aí eu vou tentando mostrar outros formatos de exercícios de escrita, né? Eu tive uma única, só para você ter ideia, eu tive uma única aluna. Eu já dei aula para mais de 3, acho que hoje com os cursos digitais eu estou perto dos mais de 4.000 alunos, né? Eu tive uma única que abandonou o processo no meio e ela me escreveu para dizer, começou a mexer em coisas com as quais eu não sou capaz de lidar. Você entende? E aí eu falei, cara, tá tudo bem, cada um tem seu tempo. A porta tá aberta para você, eu tô aqui para você, né? E eu lembro muito bem dela porque ela fez mentoria comigo. Eu tenho um processo de mentoria e ela parou a mentoria no meio. E eu falei, tá tudo bem, né? Porque assim, pesado para ela, tava pesado, o que eu ia fazer, né? Eu falei, a porta tá aberta. Se em algum momento você quiser voltar, eu tô aqui. Né? Porque eu sei que a escrita acaba mexendo com esse lugar, ele passa por esse lugar. Não é que eu quero fazer um processo terapêutico, é parte da escrita. E aí, falando da relação do preconceito com a escrita afetuosa, ela é mais. Ela não é que ela é mais feminina. Eu vou falar hoje que 80% do meu público é formado por mulheres.
né? Porque eu acho que a mulher acaba se sentindo mais à vontade nesse lugar. Ela, né, de falar sobre as suas emoções e sobre o que está sentindo, não é um lugar de estranhamento. Eu tenho alunos homens também, e quando eles aparecem, eles vivenciam de uma maneira muito bonita o curso. Interessante, Ana, fazendo um paralelo com isso, tem estudos que demonstram que os homens, eles têm mais uma dificuldade de lidarem com as emoções, mas eles escrevem tanto quanto as mulheres. Quando eles mergulham profundo, né? Isso a Uhum. gente vê bem claro porque a gente vê poetas, Sim. elitos e Uhum. um universo, né? Então, assim, agora eu acho que essa barreira do preconceito, eu consegui quebrar ela de certa forma, pelo próprio nome, escrita afetuosa. As pessoas acham que só tem a ver com afeto, e na verdade é sobre afetar também, é sobre conversar, é sobre ser uma escrita mais humana, porque eu já estou trabalhando há alguns anos com isso, eu já fiz livros sobre isso, eu já fiz TED sobre isso, e dessa forma eu acabei entrando em áreas em que eu achei que eu não ia chegar, sabe, Elane? Eu achei que que eu ia ser uma pessoa que eu ia dar aula para grupos de pessoas. Você imagina quando empresas começaram a entrar em contato comigo? Isso Imagina. foi assustador para mim, né? Foi assustador você ser chamado, por exemplo, eu fui chamada por uma grande mineradora, né? Hoje, ano passado, eu fiz 2 treinamentos para indústria, para empresas diferentes, né? Indústrias diferentes, farmacêuticas, e uma para a área de saúde, né? E tudo gente grande. E aí e é muito interessante, no começo, eu quase que eu tinha que fazer vocês sabem do que eu tô falando, né? Vocês sabem que eu não vou chegar aí e ficar ensinando técnica, né? É lógico, porque eu acho que a pessoa tem que saber, né? Tem que ter noção da onde Tá, eu não sim, posso. tratando Eu tenho que chegar na expectativa dela, né? Assim, isso. mas ao mesmo tempo eu não vou fazer uma coisa que não sou eu, que não é o que eu sei ensinar, né? Então, acho que é super importante isso. E aí, só que eu chego nessas empresas muitas vezes por pessoas que tiveram aula comigo, ou que tiveram contato com o meu livro, ou que me Já seguem, experimentaram. que já Uhum. experimentaram, que daí sabem de qual lugar que eu tô falando. Fala, não, a gente sabe, Ana, é por isso que a gente tá te chamando, porque a gente sabe que você é uma das as poucas, não vou falar única, porque talvez com certeza deve ter gente pensando como eu no mundo, porque os pensamentos eles são Sim, livres, né? sim. Mas eu acho que você é uma das poucas que a gente sabe que vai chegar onde a gente quer, onde a gente precisa, né, chegar. Então, Eu é, acho que é por isso assim que essa dificuldade da gente acessar essas nossas camadas, né, mais difíceis, mais densas, é que tem estudos, né, que mostram que escrever na terceira pessoa, para algumas pessoas funcionam mais do que quando você escreve falando de você mesmo. É bem é, aquela velha história, né? Quando você dá conselho para o outro, né? Você tem 1000 fórmulas, né? Soluções, mas quando você vai usar para você mesmo. E às vezes essa escrita na terceira pessoa, ela funciona, né? Não sei se é. você já ouviu falar sobre esse estudo, né? Sim, o André está perguntando onde eles querem chegar, onde precisam chegar. André, as empresas querem chegar no lugar da conversa, eles entenderam, principalmente num lugar mais humanizado, sabe? Porque eles entenderam que, principalmente no ano passado, e principalmente com toda essa história que a gente está num trabalho muito na pandemia e as pessoas estão longe fisicamente, a palavra ela se tornou algo extremamente importante, a escrita, né? A gente não tem mais as conversas de corredores, os encontros para o café, né? Então, e na linguagem falada, na linguagem formal, eu consigo quebrar uma dureza de algo que eu escrevi num comunicado ou num e-mail. Agora não, eu não posso ser tão
tão duro, eu tenho que trazer a pessoa para perto, né? Eu tenho que transformar essa conversa em algo mais próximo. Então, elas procuram isso, por incrível que pareça, elas procuram proximidade, elas procuram humanidade, elas procuram quebrar essa dureza do discurso para que as pessoas se sintam acolhidas, porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas, se devem saber muito bem disso, Lânia, há um aumento muito grande dos problemas de saúde mental, né? De depressão, de ansiedade. Então, e que as pessoas se desestabilizam emocionalmente muito, de uma maneira muito fácil. E às vezes, gente, é impressionante como um simples e-mail pode transformar pode quebrar uma ponte ou pode construí-la. É impressionante, né? A maneira como ele é escrito pode fazer a diferença para você ir para um lado ou para você ir para o outro, né? Então. Ô, Ana, e assim, quando a gente escreve, você não sai escrevendo qualquer coisa, você gera como se fosse um compromisso. Eu acho que é aí que as transformações, né, as pequenas transformações, elas podem se configurar e acontecer. Porque eu sempre falo, né, que a escrita é como se fosse o primeiro degrau que você, né, precisa subir para você materializar coisas, porque às vezes também não está só falando do passado ou do presente, mas você também está construindo o futuro, né? Essa coisa de você contar histórias, né? Eu já vi muito você em entrevistas, acho que até num TED, né, falando sobre essa importância da gente contar a história. É que eu acredito muito, né, que a gente se mantém vivo pela palavra. As palavras, elas são vivas, né? Elas e essa vida, ela nasce muito a partir da gente, né? Quando a gente escreve algo automático, as palavras, elas saem adormecidas, né? Quando a gente escreve, quando a gente está vivo, presente, elas ganham vida. E as histórias, né? Antigamente, por exemplo, a gente ainda encontra isso, né? Os contadores de histórias, né? Que eles passavam as tradições de uma forma oral, contando as histórias, né? E por que eles contavam as histórias? As histórias eram contadas para que a gente nunca se esquecesse quem a gente é e de onde a gente veio. E isso para mim tem muito a ver com a escrita, sabe? A escrita, ela dá a direção pra gente, né? E até, assim, tudo que nós somos hoje, né? Se você for olhar por essa perspectiva da palavra, né? Nós somos quem somos hoje por tudo aquilo que a gente Sim, leu, aprendeu. sim. Né? Que a A gente vida leu, aprendeu, e eu acho que a gente, quando eu fico falando assim, a gente precisava parar de desperdiçar a palavra da maneira como a gente está fazendo, de desperdiçar a nossa escrita como a gente está fazendo, porque ela é de uma potência e ela é de uma beleza tão grande, né? Quando eu escrevo alguma coisa de uma forma que aquilo nasceu de mim, né? Aquilo nasceu de mim no sentido de que eu estou consciente, eu estou presente naquele momento. Quando eu escrevo um texto e eu publico aquele texto, pode ser nas minhas redes sociais, ou numa newsletter, ou coloco no meu blog, ou seja, esse texto ele chega até o outro, quando ele é vivo, ele é uma conversa, olho no olho, e a boa. pessoa se identifica com aquilo, né? Ou seja, eu digo que ela deixa de existir em mim para morar no outro. A minha palavra, ou a minha história, ou o meu texto, ela passa a te habitar. E quando ela passa a te habitar, ela ganha vida através de você, do outro, do outro e do outro. Chega Então, a ficar arrepiada, a porque é muita escrita necessidade. então eu falo, gente, a escrita é uma manutenção de vida, né? A gente é nesse sentido como permanecer, né? Existe uma permanência da escrita no mundo muito bonita, né? E que a gente deveria ser, por conta disso, mais cuidadoso com ela, né? Mais consciente da beleza que ela é. Ela é isso, Então, ela se mantém, ela permanece. Isso aqui é só um corpo, mas a palavra se mantém viva, né? eu sempre falo para os pacientes, né, para as pessoas que fazem processo, que a escrita ela é autocuidado. Quando a pessoa chega para mim e fala que não, eu não tenho tempo,
Eu não tenho como. Então, opa, como é que tá a tua rotina? Como é que tá o teu dia? Se você não tem tempo para escrever, porque você não precisa passar horas escrevendo. 5 minutos, 10 minutos, criar um ritual. Talvez você tenha tempo para o marido, para os filhos, para o cachorro, para casa, para os amigos, e você está se esquecendo, né? É, e é Ai, muito. Mas eu tenho muita certeza que quem fala que não tem tempo pode estar caindo num lugar que as pessoas acham que quando elas precisam escrever alguma coisa, sabe, Lani, tem que ser uma coisa muito grandiosa, né? Tem que ser uma coisa muito do tipo, uau! Aí ela vai pensar, mas eu não escrevo bem, ou eu não sei o que eu vou escrever. tem a Eu, ver com a te, crítica interna, né? é, eu falo, a gente tem um sensor interno que ele é muito danado, sabe? Ele é do tipo o senhor com o seu chicote, né? E E a aí notagem máxima. que ele fala, o quê? Você vai mostrar essa porcaria para sua psicóloga? Ela Aí vem vai precisar. o boicote, né? A pessoa vai se chicoteando ali É, para. vai. Não tenho tempo. E eu experimentei isso. é, Eu gosto muito de experimentar, né? De vivenciar aquelas coisas que eu ensino também, né? Eu me separei no ano passado, né? E eu passei por uns meses assim muito difíceis, né? De muito luto, né? E, e eu falei assim, poxa, eu que falo tanto da escrita, né? Como algo que nos acolhe, como algo que nos. Eu preciso praticar isso para mim também, porque senão não faz sentido. É muito fácil a gente falar para o outro e não fazer para a gente, né? E eu criei um diário. Diário mesmo, diário, todo Ai, dia, quando eu acordava, porque eu falava, ah, não, senão eu vou encontrar mil justificativas e não vou escrever. Então eu acordava, antes de eu levantar da cama, eu pegava esse caderno, que estava sempre com um lápis ou com uma caneta do lado, e eu escrevia. E eu escrevia e eu comecei a perceber que eu mesma tinha aí essa história do censor, né? Porque tem dias que eu estava tão triste, que eu falei, caramba, não tem nada para eu escrever, né? E aí eu comecei a falar, eu vou escrever sobre o que está acontecendo. Aí eu falava assim, ouço barulhos de passarinho lá fora. Eu começava a descrever o que estava acontecendo no entorno. E aí eu começava a perceber que tinha assim, ouço barulhos, está sol lá fora. E aí quando eu vi, eu já estava escrevendo, mas aqui dentro não está, sabe? Mas aqui dentro está nublado. E aí eu do tipo, quando eu via, eu já estava escrevendo sobre o que eu estava sentindo. Só que ao mesmo tempo, eu sei que eu colocava naqueles textos um olhar tão julgador, porque ali era uma escrita era tão livre nesse sentido, né? E ela era tão íntima que eu nunca relia os textos. Aí porque você não estava parada. não tava, mas e aí foram 2 cadernos inteiros. E eles ficaram, todo o meu processo tá ali. O processo mais duro, né? Mais difícil. E eles ficaram guardados na mesa na mesinha de cabeceira, assim, do lado da cama, na gaveta. E outro dia eu fui pegar uns documentos, arrumar umas coisas e eu encontrei esses cadernos. E na hora eu falei assim, abri, falei, ai, o Diário da Separação. E eu comecei a ler. Eu fiquei 1 hora lendo os textos. E eu vou te falar que eu fiquei tão impressionada que tudo que eu estava julgando que era uma porcaria, eu fiquei tão tocada com os textos e eu falava assim, gente, eu digo isso até para a pessoa que perguntou como é que ajuda a organizar o caos. Sabe o que eu descobri, Lani? Que eu estava o tempo todo já adiantando os meus próprios passos. Eu já tinha inconscientemente uma visão daquilo que eu estava vivendo e da minha própria saída do sofrimento, mas no momento eu não enxergava. Eu registrei, mas eu Você mesma já não estava enxergava. elaborando todo Tava. o processo, porque acaba sendo um processo meio que de luto, né? São É, fases. é claro que eu fiz terapia junto, tudo, mas assim, eu tinha aquilo como uma coisa para mim, né? Sabe aquela sensação de tipo, tá doendo tanto, como é que eu vou dar espaço para isso, né? E eu comecei a escrever para transbordar aquilo que eu sentia, né? Para não ficar me sufocando. E foi tão bonito no final, sabe que até nasceu um curso disso, né? Que tem na The School of Life, que chama Escrita de um Diário.
porque em que eu falo sobre isso, né? Como é que a gente escreve um diário? Eu conto muito do meu processo da escrita desse diário, então eu acho que existe uma potência que a gente não percebe nos nossos processos internos, né? E Até quando porque nós somos muito barulhentos, né? A gente está é, ligado sempre e acreditamos sempre que precisa acontecer algo lá fora para mudar algo dentro. E é o inverso. A gente precisa vivenciar isso, né? Isso que você viveu, essa dureza, talvez assim, naquele momento, mas que depois isso foi libertador e você tem essa é, percepção. foi bem isso. E é isso, então, quando seus pacientes falam do tipo, eu não tenho tempo, é do tipo, não é o tempo, você já deve ter sacado, não é tempo, Tá? É é coragem que coragem. fala, né? Eu falo, gente, a escrita é um ato de coragem o tempo É um ato de todo. coragem, é um É um ato de enfrentamento que coragem. você Porque a está gente chegando você ali. sabe disso, né? A gente precisa ter muita coragem para enfrentar. Eu lembro que quando eu comecei a minha terapia, né, porque eu já não estava fazendo, mas é quando eu vi que o bicho estava pegando emocionalmente para mim, ela me falou: você sabe que você vai entrar num lugar árduo e difícil, você tem que estar pronta para enfrentar isso. Eu falei: eu tô, senão eu não vou estar aqui, senão eu não vou sair daqui, inclusive. Exatamente. A Patrícia Gomes escreveu aqui: minha vida é dividida, olha só, antes e depois do livro de Ana. Ah, Tô grata. querida. Ai, Ana, não tem preço, né? É impagável aquilo que a gente consegue promover no outro, né? Cristiana Mesquita, eu quero fazer seu curso. Ana, diz onde que as pessoas te encontram, vai lá no Instagram No da Instagram, Ana e lá você encontra isso. todos os caminhos que levam para os trabalhos da Ana. Inclusive, eu vou já, sabe, me inscrever aí no que estiver acontecendo. Eu tenho lá no meu Instagram, no Anulando Oficial, na minha bio, Sim. tem o link, você clica e aí aparece tudo, aparece os meus cursos, aparece quando eles não estão com a inscrição aberta, você pode fazer a pré-inscrição. Tem a minha newsletter, eu mando essa newsletter semanalmente, toda segunda-feira, e lá eu falo, essa segunda-feira foi uma newsletter de como a gente lida com as nossas dores através da escrita. Então, eu troco muito conhecimento, muito aprendizado com as pessoas nessa newsletter. Ela é gratuita, é só se inscrever. Então, tem muita coisa lá. Tem e-book gratuito para baixar, tem bastante coisa. Deixa eu ver o que temos mais aqui. São tantas coisas. Eu até fiz uns tópicos aqui. É, bom, sobre como acessar, né, esse caos interno, né? Você já falou. Existem coisas que te inspiram, pessoas que te inspiram. O que toca lá dentro da Ana que faz ela escrever? Eu acho que tem as pessoas que me inspiram são as pessoas próximas a mim, né? Se eu começo a escrever algum texto que fale, por exemplo, do meu pai ou da minha mãe, né? É uma coisa que inevitavelmente eu escrevo e eu me emociono, assim, me toca muito. Alguns textos relacionados aos meus filhos também me tocam bastante. Então, essas pessoas, eu acho que elas me inspiram, né? Elas de verdade, elas me inspiram nesse sentido. Eu acho que é porque o amor me inspira, sabe? As relações de amor, elas me Dia a inspiram. dia, né? Essa Né? energia, né? É, então, ela é o que está próximo, né? É o que está próximo de mim. Então, isso para mim eu prego isso muito, né? Eu falo que a vida é muito inspiradora, né? Que a gente fica achando que é nas grandes, né? Que é no extraordinário, nos grandes acontecimentos, nos lugares incríveis. E é nessa vida que a gente leva do dia a dia, no cotidiano, no que nos rodeia, que é onde estão os grandes pontos de partida para os nossos escritos, né? A Michelle do Eu Te Escreveria, né? Que inclusive eu recebi o livro dela essa semana. Ela comentou aqui: nossa, como é importante a gente usar a escrita para fazer essa higiene emocional. Porque, na verdade, Super. é uma higiene, né? Você
o processo de escrita, ele vai em algumas camadas, quando a pessoa principalmente se dispõe, se permite, porque é uma permissão, que até o formato da letra, né, que eu acredito que você percebe isso nos processos que você conduz, ele muda, a letra fica mais fluida. Fica, eu estou fazendo agora uma experiência, porque as pessoas me perguntavam isso, sabe? Ah, escrever à mão ou fazer no computador? E eu nunca tinha uma resposta clara para dar. Eu sempre falava, eu sempre acredito que faça do jeito que for, mas escreva. Não usa isso como uma autossabotagem do tipo, eu vou começar a escrever quando eu comprar aquele caderno, sabe aquele daquela mulher que eu vi que encaderna tudo bonitinho com tecido? Vou encomendar um caderno dela, quando chegar, eu vou começar a escrever. Sabe, assim, então eu falo, gente, para de autossabotagem, começa a escrever. Mas eu tô fazendo agora esse exercício porque que foi o diário que me trouxe, né? Eu sempre falo que tem uma outra coisa que é muito interessante contar aqui sobre isso. Quando a gente faz essas nossas. Quando a gente escreve pra gente mesmo, né? Não com o propósito de escrever para ser publicado, né? Mas quando a gente escreve pra gente mesmo, um diário sobre as nossas emoções, é uma escrita tão, tão livre, que é tão, tão liberta desse sensor, que ela abre o que eu chamo de janelas de criatividade pra gente. Porque você começa a perceber, eu percebi, por exemplo, nos meus diários, eu comecei a perceber potência de palavras, sabe? Da maneira como você pontuava, como aquilo poderia estar mais carregado ou menos carregado de um sentimento, numa única palavra, dependendo do tipo de pontuação e da maneira como você colocava ela na frase. E outra coisa que eu percebi foi a história de escrever à mão, porque o diário eu fiz todo ele à mão. E eu fiz com lápis, alguns com pedaços com lápis, alguns pedaços com caneta. Hoje eu posso te falar que eu gosto mais, eu tô segurando uma lapiseira aqui na mão. Hoje eu posso te falar que eu prefiro escrever com lápis, lapiseira, enfim. Porque o grafite... Engraçado, Ana. Essa semana eu peguei uma caneta da minha filha para escrever e não funcionou. Eu não aguentei escrever, a escrita não flui, não, sabe, não corre no papel. Eu não sei, talvez se fosse a marca da caneta, mas existe uma grande diferença. Eu acho que é quase que um autoconhecimento isso, sabe? Eu gosto de escrever, assim, os meus textos, os meus textos, é lógico, você vai escrever. É muito difícil escrever um livro à mão, né? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto maior, a newsletter, os textos das minhas colunas, tudo eu faço no computador. Mas esses textos, que são esses textos mais pessoais, mais íntimos, que são os nossos escritos dos nossos caderninhos ali, eu gosto de fazer ele com lápis e eu gosto de... Porque eu acho que o tempo... Então, a minha descoberta é essa, o tempo. Quando a gente digita, eu digito rápido, por exemplo, né? A gente meio que... Parece que existe uma conexão entre o ato da digitação com o raciocínio. Ele acontece de uma forma mais rápida, fica tudo mais rápido. Quando a gente escreve, né, à mão, né, com um lápis, com a baciez ali, aí você sente, você gosta mais de caneta, do lápis, o tempo é diferente. E esse tempo, ele faz diferença na própria reflexão do texto. É muito interessante. Você já observou também que a posição que a gente põe para escrever é como se fosse uma meditação. Não sei se você já viu isso. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito dela, o Fábio Maca. Ele é calígrafo, né? E uma vez eu numa conversa com ele, numa live que eu fiz com ele, ele me contou dessa quanto escrever para ele, né? Às vezes é um processo meditativo, né? E ele fala dessa letra, da letra de cada um também, né? Que é uma coisa bonita. Eu falo da escrita de cada um, né? Cada um tem uma escrita, né? Eu até tenho um texto em que eu falo, você nunca vai ser Clarice Lispector. Clarice Lispector é Clarice Lispector, mas você vai ser a Ana, sabe? A Maria,
a Joana, o Fábio, o Rodolfo, cada um vai ser assim mesmo, vai ser você, né? Porque cada um tem a sua escrita, cada um tem a sua letra, né? Então É tem a sua essa própria coisa, expressão, é a né? sua própria expressão. E isso é muito bonito, né? A Márcia falou, as pausas são maiores, Márcia, as pausas são maiores, e isso tem uma interferência na própria escrita, né? Essa escrita mais pausada, né? Como se a gente fosse dando um tempo para a gente, é como se o sentimento que vem junto com aquilo, ele também fosse, sabe? Ele tem um jeito diferente de ir se acomodando em você. Esses dias eu fiz uma live com uma facilitadora do Florescer, a Carla, sobre relacionamentos, né? Ela deu uma dica super legal, que eu acho bem válido a gente falar sobre isso. É a criação de um pote para o casal, aonde muitas vezes tem essa coisa da DR, né? Que as pessoas não gostam muito, né, de discutir relação. Mas você colocar no potinho escritos de um para o outro, fazer essa troca, sabe? Quando há essa vontade, né, de se comunicar através da escrita. Porque acaba sendo um gesto de amor, né? Isso acaba também, acho que, revigorando a relação, né? Quando você recebe, é um afago na alma você receber um bilhetinho de alguém, né? É Como você bem. vê. Eu gosto muito, né? Eu acho que eu escrevi uma vez sobre isso numa coluna minha da Vida Simples, sobre as palavras, palavras podem doer, né? Mas isso era no sentido de que eu acredito que fica marcado ali, né? Quando a gente escreve ali, fica essa coisa que a gente pode rever, né? Então, eu gosto Lá, disso. Tem alguém que falou. Maria Luísa, que tem bastante, gente. Se eu pudesse, eu lia todos, mas são muitos. Lápis é genuíno, mas É, eu sempre gostei de lápis. Márcia falou que respira mais. Ana, o seu curso abriu as portas da minha criatividade e coragem. Custou um pouco, alguns meses, mas agora eu me surpreendo comigo mesma, porque não paro de escrever e que com coragem de linda! postar. Gente, deixa eu ver de quem. Verso tal prosa. Que linda! A Márcia falou, escutar o nosso nome já é maravilhoso. É É, sim. é Nossa. sim. Ai, Ana, que maravilha, né? Ainda bem que a live caiu no primeiro momento e a gente É, pode prolongar um pouco mais os minutos. Eu não sei como você está de tempo aí, né? Aqui já são 15 horas. é. Assim como na nossa fala, existem os bloqueios, né? O que você recomenda para pessoas que, de repente, elas possam ter um bloqueio da escrita? Porque você sabe que existem circunstâncias, né? As fases, por exemplo, adolescência é uma fase, talvez eu escrevesse bastante. No meu caso, eu escrevi muito na maternidade, né? Eu me sentia muito sozinha, então para mim foi muito libertador. E aí depois eu parei de escrever por um tempo, mudança de carreira, enfim, várias coisas. Mas existem aquelas pessoas que se bloqueiam mesmo, né? Não sei se tem a ver com essas circunstâncias, né, que afastam, talvez, o hábito. O que você recomenda para a gente resgatar essa escrita? A partir de onde, né? De que lugar as pessoas elas poderiam conectar novamente com a escrita? Eu falo que, enfim, eu acho que a escrita ela é todo um processo de condução, mas algo que eu acho que ajuda muito as pessoas é muito difícil quando a gente tenta começar dos lugares grandes, sabe? Do tipo, eu preciso escrever, eu quero escrever sobre a minha tristeza, ou eu quero escrever sobre a minha felicidade, ou eu tenho que escrever um texto sobre procrastinação para o LinkedIn, né? E aí é tipo, aquilo porque tem tudo, né? Tem gente que passa mal, que fica dias, né, para escrever um texto, porque
o chefe pediu ou porque precisa publicar um texto no LinkedIn, aquilo causa até suadeira na pessoa, né? Bravo. Então, eu falo que a gente, uma coisa que eu percebo que faz muita diferença para as pessoas é quando elas passam a entender aquilo que eu digo que tá tudo ao nosso redor. Todos os grandes temas da vida, seja sobre a vida e a morte, né? A felicidade, a saudade, a alegria, a frustração, a procrastinação, as conversas difíceis, o sofrimento, a dor de cabeça, seja lá o que você for escrever, tá tudo presente na vida, né? A vida ela é simbólica, né? Ela é um simbolismo de tudo. Então, eu sugiro sempre um exercício que é um padrão nos meus cursos, que as pessoas façam de uma maneira que elas façam um exercício de fotografar elementos da sua casa, né? Com seu celular, não lugares grandes, mas lugares pequenos, do tipo, você não vai fotografar a sala, entendeu? Você vai fotografar o vasinho de planta, você vai fotografar as almofadas, o sapato que o filho esqueceu jogado do lado do sofá, o cachorro dormindo, o varal de roupa, né, cheio de roupa, a pia cheia de louça suja, né, ou escorredor de prato cheio de prato, o banheiro, o cesto de roupa suja, a cama desarrumada, né, o pote de quantas escovas de dente tem no pote ali, e você faz ali um arquivo de 30, 40 fotos, quantas você quiser. E aí, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana, você escolhe uma daquelas fotos e escreve um texto a partir delas, né? A partir dela. E aí é muito bonito quando você, de repente, vê que um texto sobre... Eu já vi, assim, texto sobre relação nascer a partir do escorredor de pratos, sabe? Então, da pessoa falar da parceria que o outro era para ela, a partir de como as louças estavam colocadas no escorredor de pratos, os copos juntos, os pratos juntos, Fazer essas relações. fazendo essas relações. Mas é muito diferente de eu falar assim, escreve um texto sobre parceria. Aí ela ia para um lugar de tentar buscar grandes pensadores, pesquisas, tal, né? E aí e nasce um texto muito gostoso, muito próximo, né, da vida, muito que o outro se identifica como que faz parte da vida dele também, né? Eu já vi textos sobre saudade nascer a partir de quantos pratos tinham na mesa, né? Eu já vi já vi procrastinação a partir da, da pia de louça suja, eu já vi textos sobre aceitação, né, sobre luto, na verdade, né, a partir de uma foto da área de serviço em reforma, né? Então, assim, essa ninho vazio a partir de uma caixa de livros que estava no corredor da casa, né? Então, os temas, eles estão ali, né? Mas para isso a gente precisa deixar, Acaba perceber. nos ancorando, né, para coisas que são tão triviais, né, que a gente às vezes para de ver, de enxergar, né? Esse exercício ele é muito legal porque ele traz para perto Bem de si poderoso. esses temas e eles, pelo que está nos rodeando, você não precisa ir buscar num lugar extraordinário, você percebe que está tudo conectado com a vida e eu- eu- como se ele construísse caminhos dentro de você, na sua cabeça, né? Não sei se a neurociência tem explicação para isso, mas eu Com falo assim, certeza. Vamos você, pesquisar. você aprende a pensar a escrita. E aí, se você aprende a pensar a escrita, isso muda, vira uma chave para você, não só sobre os seus textos aparentemente bobinhos, mas né, bobinhos, mas ele vai para o teu texto profissional também, né? O Então, Ricardo escreveu. Passei a ler muito com a pandemia e dos livros lidos estou fazendo poemas. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Essa semana eu me permiti um sábado, né, para não fazer nada. E aí eu fui reler um livro. Ai, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu achei uma flor dentro de um livro.
me rendeu. Um textão. E me rendeu um texto. Eu até postei no Instagram. Será que eu mudei ela de lugar? Não tá mais aqui, minha flor. Era um livro do Shakespeare, Hamlet. Eu até tirei foto. Mas, Ana, de uma riqueza... Ah, achei. Olha que coisa mais linda e delicada. Caramba, que amor! Olha que linda. Dá até medo assim de tocar. Olha só, as folhinhas, É muito delicado. os detalhes. E isso assim, sabe? Eu fiquei tão emocionada de ver você se conectar com a natureza, de você observar, de você fazer essa relação que você, a partir desse exercício, né? Com coisas assim que você olha, mas você não está enxergando, sabe? Se atentar. Isso ancora a gente, né? Uhum. É Pra mim, verdade. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem vários. Tem. Michele, lembro de quando você falou no case, curso presencial. Ah, a Michele fez um curso presencial com você, lá do Eu Fecharia. Ela é de Floripa. Sobre como representar o luto, trazendo uma imagem do lugar sobrando a mesa, por exemplo. Enfim. Essa live está sendo inspiradora. Rafa, estou escrevendo um texto sobre exaustão a partir do teto daqui de casa. Emocionante. Parece loucura. É isso mesmo, Rafa. Bom, Ana, o que mais? O que mais a gente pode falar aqui? Bom, para a gente finalizar, né? Porque não posso estar alugando a Ana a tarde inteira. Mas depois vai ficar salvo as duas partes lá no IGTV. Depois eu baixo, subo para o YouTube, mando para os assinantes, né? Mas você já pode falar um pouco sobre os seus movimentos, né? O que você tem hoje? O que está acontecendo hoje de movimento, de cursos que as pessoas... Acho que eu vi várias pessoas aqui perguntando exatamente o que tem hoje para se inscrever. Hoje tem só os cursos online, né? Os presenciais. E dos online eu tenho hoje o Escrita Criativa e Afetuosa, eu tenho o Alma, que é um curso de criação de conteúdo para pequenos negócios, né? Eu tenho um projeto muito legal para quem gosta de escrever. É o Clube de Escrita. O Clube de Escrita começou esse ano. Ele é como se fosse o formato de um clube do livro, sabe? Só que ele é clube de escrita, então a gente tem... É exatamente para as pessoas, porque você falou que você fala para os seus pacientes, para eles escreverem, eles falam que não tem tempo, pois eu falo para os meus alunos. Mas, gente, vocês não podem parar aqui, vocês têm que seguir escrevendo. E aí depois eu encontro e eles falam, eu não consigo, eu parei de escrever, não consigo escrever, não tenho tempo. Então, é para você praticar a tua escrita. E aí, tem lá também na minha página do Instagram, tem como você se inscrever no ser um membro do clube de escrita, né? Então, cada mês tem um tema, e toda semana eu posto um desafio de escrita. E a gente tem 2 encontros ao vivo no mês. Um dos encontros é com uma pessoa inspiradora, com quem eu converso sobre aquele assunto tema do mês, e o outro encontro é comigo, em que eu seleciono textos de pessoas do clube, porque eles publicam todos no Medium. É muito legal, a gente tem um Medium. Acaba dando um impulso, né? Para que a pessoa sinta ali motivado para escrever. Aí eu faço uma análise ao vivo de vários textos, mostrando o que torna aquele texto um texto bom. Eu vou mostrando ponto a ponto do texto, como é que a gente faz para aquele texto ficar melhor. Eu faço uma análise mesmo, né? E assim, tá sendo um trabalho muito rico, sabe? Assim, é tão bonito ver como as pessoas vão crescendo no texto. Tá sendo um projeto lindo o Clube da Escrita.
eu acho bacana que certamente, né, você possa acessar esse conteúdo de uma forma despretensiosa, pensando em você, na sua intimidade, como também você ganhar um olhar mais amplo da escrita também para o profissional. De repente você é um empreendedor e aí você está trabalhando Uhum, e isso vai acabar se estendendo para todas as outras áreas, né? Muito sim, bacana, muito sim, legal, legal mesmo. super, é. E é isso, nossa, muito bom estar aqui hoje, receber você, é uma honra, é uma grande alegria. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, né, presentes. Quem for assistir no replay, né, eu vou deixar disponível aí. E aí eu vou deixar a Ana, de repente, né, concluir aí a fala dela, falando alguma coisa inspiradora para vocês. Ah, é isso, sim. Para as pessoas, eu tenho uma coisa que eu falo para as pessoas quando elas me escrevem ou para alguns alunos, né? Porque esse lugar como você mesmo falou, a escrita demanda muita coragem. E tem uma coisa que eu falo: siga escrevendo, não se abandone, né? Então eu acho não se abandonem, sabe? Eu acho que escrever é esse lugar da gente não se abandonar, porque esse olhar, né, fala muito sobre a nossa presença do mundo. A vida ela é muito rica para a gente se abandonar e simplesmente viver. A gente tem que vivê-la com presença, né? Então não se abandonem. A escrita ajuda muito na gente fincar os pés na vida. Muito bom, muita gratidão, né? E quem estiver aí ainda, vai lá, pega o caderninho, não deixa para depois, não É, procrastina isso não. mesmo. Se tá com vontade, né? Bebe aí dessa grande aula aqui que a Ana nos deu, né? Vai lá e começa a escrever, seja lá de qual forma for, mas o importante é que consiga acessar aí, né? Então, Ana, eu sou toda agradecida, né? Eu me sinto abraçada por você hoje. É, que bom. Tenha feito muito sentido para todos e Fez para você. também, fez muito. Obrigada, viu, Lani? Eu que agradeço. Gratidão e bom final de semana para Para todos. você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.